Diferença entre feitiço e magia. Primeiro teremos que entrar na etimologia. Feitiço vem de facere, fazer, feito, que também deu origem à palavra francesa fetiche. A feitiçaria clássica, essa abominada pelos clérigos, foi introjetada na África, na mama África, pelos portugueses. Porque o que o africano realmente praticava era magia. Agora vamos entrar na etimologia. Magia vem do persa magia, ou magister. Mag significa luz, e a, como ogia, né, o sufixo ogia, significa estudo da luz. Então quem é mago apenas estuda a luz. Então quem entre os dois é mais importante? Entre o feiticeiro, aquilo que faz o que já está feito ou pratica, e aquele que apenas estuda a luz. Por incrível que pareça, veja só como a gente foi culturizado de forma distorcida. É o feiticeiro. O feiticeiro, ele é um médium. Ele é um mediador. E ele já nasce com o poder de observar, de lidar com as forças da natureza. O mago é algo que você vai se tornar já sendo aquele que já tem em si o que já está feito. Então, o feiticeiro se torna mago, mas o mago não necessariamente se torna o feiticeiro. E existe feitiço, esse maledicto, e magia. Existe bênçãos? Sim, mas todo produto exige demanda, senão ele não é manufaturado, não se investe. Por exemplo, já me fizeram muitos trabalhos, né? Sabe que trabalho vem de tripalho, é tortura, por isso que hoje as pessoas trabalham forçado, parece uma escravidão, né? As pessoas não são firmes, elas realmente não gostam do que elas fazem, porque elas não amam. Então um trabalho mágico também é uma tortura, porque a pessoa não entende ou entende e mal usa. Então, para você fazer um trabalho, por exemplo, mágico, ligado à feitiçaria, já tem que ter algo feito. Vejam só, feitiçaria, tem que ter algo feito. Tá bom? É como a questão do fetiche. O fetiche, a pessoa está satisfeita, ela só está assistindo. Ficou com essa conotação até sexualizada, né? Pornografiada, vamos dizer assim. Para não dizer pornográfica. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para um trabalho, mesmo pode ser uma técnica de reiki, é um feitiço. Porque você não sabe se o outro está passando por uma necessidade letiva kármica. E você impõe sem o conhecimento dela, ou reconhecimento, você emite contra a vontade dela. Ela não está te pedindo, mas você, com boas intenções, manda. Mas você pode estar mandando algo de você que não deveria sair de você. Por isso que às vezes a gente acha as companhias tóxicas, e na verdade a toxina somos nós. Não nós todo em si, mas partes de nós que não deveriam entrar em contato com os outros. Eu não quero sair aí, andar de ônibus, andar pelos lugares que eu posso me contagiar. Mas você pode ser o contágio. Nós temos que ser humildes e francos, consigo primeiro, depois com os outros, para sermos autênticos, senão nós estamos mentindo, nós estamos numa vida de brinquedo.
Então, o feitiço em si, ele não é mal nem bom. Há pessoas que os seus sentidos no nascimento já se convertem, resgatam-se como poderes, aqueles poderes da Atlântida. Então, esse é o médium. Ele é um porta-voz e não uma interface, mas é um porta-voz, um mensageiro entre você, que não é natamente feiticeiro nem mago, porque teria que ser um para se tornar o outro. Ele faz uma, vamos dizer, uma comunicação entre o visível e o invisível. E esse era o medo dos clérigos, por isso que foi possível existir a Inquisição. E mais no século XX, mais contemporaneamente, no regime nazista alemão, de colocar aqueles seres, por quê? Colocaram na cadeia as câmeras de gás quem? Pessoas associadas à magia e à feitiçaria para eles, que eles nem compreendiam a etimologia. O judeu, que entende da cabala profunda, hermética, e os ciganos. Tentou-se também colocar outras etnias, mas como naquela periferia daquela região da Europa não existiam aborígenes, nem africanos, esses foram poupados, não deu tempo. Mas foi o próprio europeu que trouxe essa magia maléfica. Ah, mas existiu o voodoo. Há documentações que dizem que quando o africano lidava com as forças da natureza, ele começou a se infiltrar com o homem, ele começou a ter malícia. Tanto é que o voodoo ele não é muito antigo como a gente pensa. Ele foi criado e muito mais enfatizado nos Estados Unidos. Vejam bem, terra de brancos, onde o negro teve que se defender. Ele foi escravizado, ele teve que se defender. Ele tinha que pelo menos fazer uma imagem de que o negro tem alguma força. E o branco recuar, porque o branco estava abusando. Então é muito diferente, né? Por exemplo, um despacho, que vem de despacere, no latim, que quer dizer não passe. É um trabalho para as forças da natureza. Aquilo ali não está sendo feito para amaldiçoar a sua esquina. Que maldição você está fazendo ao olhar aquilo sem conhecimento. Você está amaldiçoando aquilo. Ah, que coisa ruim, não vou passar perto. Não deve mesmo passar perto, porque você está estragando um trabalho de luz. Um trabalho de reis. Trabalhos de entidades acima do seu reino humano. Então, no caso de dúvida, despacere, né? Contorne, não passe. Que você está desrespeitando. Seria como você pisar, vejam bem, na comida dos seus filhos. Pisotear a comida dos seus cães. Então, não mexa. E a gente confunde. Se é despássaro, não pássaro, tem alguma coisa ruim ali. Deve ter caco de vidro, pregos pontiagudos que furam, né, que firam meus pés. Não. É uma forma de você entender que se você não respeita por bem, respeitarás por mal. Tem alguns medos necessários. Por exemplo, dizer para a criança: não vá no parapeito do prédio onde moramos. Você vai cair. Não coloque o dedo na tomada. Porque realmente você possa não se desgrudar mais e ceifar sua vida antes, prematuramente. Então tem algumas coisas e a gente tem que definitivamente saber a diferença entre prudência e medo. O medo, ele vai lhe deixar tão atrapalhado que você não vai conseguir ser jamais prudente. Você vai realmente, por isso que diz assim, quanto mais assombração, mais oração, mais assombração me aparece. É verdade. Porque você fica tão desnorteado mentalmente que você realmente é atraído pelaquilo que você teme para poder provar. A natureza quer provar para você que você realmente cria aquilo que você está com medo. E isso é uma magia reversa. Isso é baixa magia, porque esse medo vai ficar lá para outros, né? Sempre há um compartilhar, e um compartilhar assim,
contra a vontade, a ermo, entendido? Que acaba escravizando a pessoa. Então, por exemplo, se alguém faz um trabalho de amor ou de ódio, né, para alguém, em primeiro lugar, se aquela pessoa não tiver um resquício de possibilidade, manidana, na nossa linguagem sânscrita, liga abaixo e cima. Se ele não tem um resíduo de alma, né, uma tendência a se reenamorar por aquele desafeto abandonado, entre aspas, o feitiço não vai dar certo. Porque até se o feiticeiro for autêntico, ele enxerga a aura, ele enxerga a cor e vê que aquela pessoa está com cores nem um pouco relacionadas com amor. O rosa ali não aparece. A pessoa está com o verde da independência, por exemplo. Isso é só um exemplo. É para quem conhece esses fatores na íntegra, na entrelinha. E se ele ainda não é mago, ele não entende a luz, ele não vai interpretar as cores, né? O poder das palavras, não vai saber entonar certo. Mas geralmente o feiticeiro real é aquelas nossas vovós que sabiam curar e não sabiam por que sabiam curar. Eu tinha uma avó descendente de índios, que ela apenas com a ruda passou nas minhas costas, eu me lembro como se fosse hoje. Fez também uma simpatia, né? Simpatia é interessante, porque a minha avó teve que pegar um material meu, né? Acredito que foi urina, colocou dentro. Não era para estar ensinando isso, né? Mas é cultura. Eu estou revivendo a minha história de família, né? Eu estou imortalizando a nossa ancestralidade. Ela colocou minha urina, colou a parte de cima de um porongo, que a gente chama aqui de porongo. Eu não me lembro como é que se fala aí, mais para ver. Pingaça, alguma coisa, manguaça, não sei. É aquela parte, né? Do porongo, a gente chama aqui. E colocou no meu caminho. Eu passava ali, e cada vez que eu passava, aquele trabalho que eu desconheço como foi feito, acho que foi feito mental, sem muita. Porque a minha avó não tinha instrução, assim como nós, de ler livros. A minha avó nem sabia, mal sabia ler, né? Mal sabia escrever seu nome, mas com profundo conhecimento de causas. Já veio preparada. Então ela era uma feiticeira, ela veio feita, pronta. Mas não conhecia a magia, o estudo da luz. Ela fazia e não sabia como fazia e por que fazia. Então o mago sempre vem depois do feiticeiro. Ah, eu sou um mago. Aquele lá é inferior a mim que é feiticeiro. Se você antes não for algo, não tiver algo feito dentro de você, você não tem como pegar o feito e fazer fora. Você já tem que ter a predisposição, aquela capacidade, para não falar poder, que poderoso todos somos. Só não sabemos usar nossos poderes. Por isso que eles se introjetaram como sentidos que ficaram sem sentidos. Então você só será atingido, por exemplo, por uma intenção anômala, e ela não precisa ser ritualística. Basta um pensamento. Eu cansei de ser atacado por pensamentos e emoções alheias de pessoas que me consideram seu inimigo, ou eu o considerava, e eles não saber que eu estou vendo. Como? Na extrafisicalidade, onde está tudo descortinado. Então, quer dizer, eu sou em mim, feiticeiro. Eu tenho algo feito já, nato, que eu consigo colocar para fora e evidenciar. Mecanismos. E agora é caminho de ser mago. Mas daí mago tem a ver até com as iniciações maiores. Aí tu tem que entender a questão da luz, gamas de cores, gamas de tons, o que é o som, o que é a cor, o que é a luz, o que é a escuridão, entender de polaridade. Daí você está estudando a luz, Magia, Magister, né? O professador da luz verdadeira. E faz todo um sentido que o africano ele era mago e não feiticeiro, e sim o branco que era o feiticeiro, porque o negro ele tem uma raiz no árabe, que tem a raiz no persa. Então faz todo um sentido essa palavra vir do persa.
Magya, estudo da luz. Então os negros africanos, né, que eram reis e príncipes que foram escravizados, eles tinham conhecimento da verdadeira magia. E aqueles que tinham feitiçaria, que é celta, de bruxas, bricha, que tampouco era ruim também, porque era uma tônica de uma deusa, e isso tinha que acontecer na raça ária, misturar o preto no branco, o branco no preto. O branco leva para a África, na colonização, escravatória, inclusive, forçada, leva a feitiçaria branca e mescla com a magia negra. E magia negra não tem nada a ver com baixa magia. É o estudo da luz entre os de pele escura. A gente chamou hoje de mago negro. Mago negro basta, né? Não vamos mais usar isso aí, eu pelo menos não vou usar. Eu vou usar como depravadores da magia. Que não, isso não é questão de etnia. É quando você pensa em alguém, você quer provar alguma coisa para alguém e você não sabe, desconhece as forças em si e natureza fora, como repercute atomicamente, você não sabe que está praticando baixa magia. Baixa. Essa sim. Ou magia cinza, né? Para a gente poder ficar bem democrático e diplomático. A questão dos níveis de magia. Que é a magia cinza que o branco trouxe para o mundo. Né? Que é uma parte treva que não é aquela parte treva descansa, é uma parte treva da ignorância mesmo, de não enxergar as coisas. A forma que o branco via sempre as etnias diferenciadas, o índio, né, o negro, o próprio asiático. A gente demorou muito para se... Hoje, no Brasil, por exemplo, nós ter essa miscelânea, essa mescla, né, essa miscigenação que nos deixou hoje um dos povos mais fortes do mundo. A união faz a força. Então, que esse vídeo tenha nos dado um pouco mais de esclarecimento para poder pegar o que está feito, todos somos mais ou menos feiticeiros, e estudar a luz e um dia sermos magos verdadeiros. Paz reverencial a todos.